E para estudar a poesia marginal, é fácil. A gente vai estudar o livro da Heloísa Buarque de Holanda. Vou projetar ele aqui para vocês. Tá? É fácil por quê? Porque ela ajudou a gente, né? Ela fez um trabalho que normalmente seria difícil de fazer. Ela fez uma antologia. Ela facilitou nossa vida. Ah, todo mundo está conseguindo ver? Todo mundo está enxergando? Tá bem. Sim. Tá bem, né? Aqui, pessoal, a gente está falando dos 26 poetas hoje. Tá? Essa antologia é a antologia mais importante do Brasil. Né? Não tem uma antologia mais importante. Nunca foi feita uma antologia assim, que conseguisse captar o espírito de uma época. Esses 26 poetas que estão retratados nessa antologia, eles foram estudados a partir da Heloísa. Quase ninguém conhecia muito lá no Rio, São Paulo, mas a academia não conhecia esses poetas. Ela que correu atrás, ela que pesquisou. A crítica aceitou esses poetas, tá? Esses poetas, eles são... Tá aqui, né? Heloísa Buarque de Holanda. Vocês vão perguntar, ela é parente do Chico Buarque de Holanda? É. E ela é. Do Aurélio Buarque de Holanda? Do Aurélio? É, também. Toda a mesma família. 26 poetas hoje. É um material extraordinário de antologia. E a gente pode dar uma olhadinha um pouquinho na introdução da Heloísa, né? Então, ela vai falar aqui um pouquinho como era, ela assina isso aqui em 75. Vocês queiram ver aí? A Heloísa assina essa antologia em 75. Então, ela pegou poetas ali de 67, 65 para frente, né, que não eram exatamente concretistas, eles eram misturados, né, de vários estilos, e também não eram só poetas, tinham artistas que faziam charges, né? Então, ela vai dizer, ela faz uma breve apresentação que a gente merece dar uma olhadinha, ó. Ela diz que isso ela assinando em 75, muito bom. Ela diz que em 75 o artigo do dia é poesia. Engraçado isso, nessa década, no Rio de Janeiro, você fala tanto em literatura, nos bares das modas, nas portas de teatro, nos lançamentos, livrinhos circulam e se esgotam com rapidez. Que interessante esse contexto, né? Tão diferente do que a gente... Alguns são mimeografados, outros em offset, mostram um trabalho gráfico sabido e diferenciado do que se vê no design industrializado das editoras comerciais. Então, é porque, assim, como a literatura é marginal, ela não podia se pronunciar muito em relação da censura, porque a gente passou por 68, que foi, assim, a censura de arte, aí, então, de 68 para frente, até 75, estava muito assim, né? Você não podia produzir muita coisa, então você produzia, entregava na praça, nos bares do Rio de Janeiro, nas universidades, nos teatros, né, nos museus, e fazia a arte girar. Você pensa a dificuldade da Heloísa para poder juntar tudo isso, né? Poetas que faziam esse tipo de produção, ela tinha que catalogar, correr atrás, né? Classificar. E aí ela diz, ó, o assunto começa... Vou aumentar um pouquinho aqui. Ela vai dizer que... Só para vocês entenderem. O assunto começa, ainda que com alguma resistência, a ser ventilado nas universidades. As universidades ainda não aceitam muito a poesia marginal, acham que é uma poesia fraca, de qualidade, né? Mas é a poesia que estava girando já no Brasil, rodando aí por aí.
Aí trata-se de um movimento literário ou de mais uma moda? Né? Se for moda, foi a poesia que entrou na moda ou foram os poetas? O fato é que a poesia circula, o número de poetas aumenta dia a dia e as segundas edições já não são raras. Então, ela levanta aqui uma questão social, né? Não é só teórica. A poesia começou a circular em livrinhos e o pau torou. Então, como as editoras elas ficaram bloqueadas, elas não podiam publicar os livros com medo da censura, a galera distribuía no que ela chamou de circuito paralelo. Ou seja, se você pega o Rio de Janeiro ali, toda a orla ali, as universidades, as escolas, os bairros, e aí distribuía lá as literaturas, tá? Totalmente independente, justamente porque a censura, o ato institucional número 5, por exemplo, ele tem artigos, né, que atacavam diretamente a produção intelectual que não versasse sobre o viés ideológico militar, né? Viés de esquerda, viés comunista, viés socialista, viés de igualdade, essas coisas todas aí, se você falasse, né, não ia sair aí normalmente, tá bom? Aí foi conquistando um público jovem, né? Esse público jovem foi consumindo, planejadas ou realizadas, teve colaboração aí também do autor com os próprios leitores. Muitos autores iam lá para o Chacal, por exemplo, Vali Salomão. Esses caras iam lá para declamar poesia, bem legal, participavam, né, de tudo e tal. As edições apresentam uma face charmosa, afetiva, né, e particularmente funcional. O que mais? O autor ele participava, né, da etapa de produção do livro e da distribuição do livro. Era muito comum você ver o próprio autor entregando o livro dele, né? Ele produzia o livro, às vezes ele mesmo, depois ele entregava o livro e distribuía esse livro aí. É uma coisa que podia voltar hoje, apesar que volta hoje, né? A maioria dos poetas que eu conheço regionais, eles mesmos fazem a distribuição do livro dele. Tirando aí 2, 3 poetas aí, sua própria produção. Tá, beleza. A linguagem desses livros é uma linguagem informal, né? Justamente para esse público jovem, não é um público intelectual, tá bom? É um livro que é lido não é para eruditos. Essa literatura marginal que a gente está estudando, vocês podem notar aí, né? A literatura marginal, né? Ela é uma literatura para um público jovem, para um leitor não tão acostumado, né, com erudição, referências muito eruditas, e é mais ou menos o que os Estados Unidos vivia, na literatura beatnik, lá na década de 60 também nos Estados Unidos, né? A gente estava tendo um movimento beatnik lá, beatnik, se alguém quiser estudar a literatura beat, que é a literatura mais para massa, para o jovem, crítica, produzida assim, mais... Né? Os Estados Unidos estavam vivendo isso lá, os beatniks, né? O Alan Gisbert e esses poetas aí famosos aí da época, tá bom? Beleza. E aí ele tem aqui, ó, a deshierarquização do espaço nobre da poesia. Então, o que é essa deshierarquização do espaço nobre da poesia? É que a poesia não é necessariamente só lida dentro de salões, dentro da universidade. A poesia era consumida na rua, em folhetins, por qualquer pessoa, por qualquer classe social, né? Então, tanto essa deshierarquização, ela tanto acontece no material gráfico quanto no próprio discurso, né? Não falar nada muito difícil, né? Muito, tá? E aí é que vem também nos anos 60 a música, né? A gente tem o gosto culto e popular, né? Que conquistou a juventude universitária e ganhou seu lugar no quadro cultural. Esse momento dos anos 60 foi um movimento muito rico, gente. Teve a época dos festivais, né? Eu não sei se vocês aí, pessoal aí, lembram dos festivais. Lembrar dos festivais é meio pedir demais, né? Mas já ouviram falar dos festivais, né? Eu
eu não, claro, né, apesar de eu ser já velho, eu não vivi esse momento da década de 60, mas os festivais foram muito importantes, né? A gente teve a Caetano, o Gil, o próprio. Agora ele voltou de novo, tem muita música dele regravada, o Belchior, né? Jair Rodrigues venceu uma edição, então era um momento, Tony Tornado, aqueles caras ali naquela época ali que faziam, e eram músicas populares, né? Eram músicas do povão, né? As pessoas confundem um pouco a MPB que o pessoal chama, um pouco elitizada por causa do João Gilberto e tal, né? Mas, na verdade, essa música era música popular. Tropicalismo, eu quero trabalhar com vocês ainda, né? Que eu acho que é bem legal, daria para a gente trabalhar uma coisa bacana. Ah, e aí, então, ele vai discutir isso aí, que a gente não precisa dessa facilitação da cultura, né? Ele diz aqui, ó, dentro da precariedade de seu alcance, esta poesia chega na rua, opondo-se à política cultural, né, que sempre dificultou o acesso ao livro, que continua até hoje, né? Hoje a gente tem o disparate de um livro infantil você praticamente não poder comprar para o seu filho, né? Um livro infantil hoje ele custa 40, 50 reais. Ele tem uma carga tributária de 25%. Né? É um país realmente feito, né, para pobre não crescer. Né? Não estou dizendo isso aqui, não estou falando de direita e de esquerda, estou falando de análise econômica, que eu gosto. Né? Então, você tem tributação você tem tributação de um livro de 25% infantil, né? E tributação de um livro jurídico que a OAB conseguiu uma isenção de 10%. Ou seja, a criança ela tem menos acesso ao livro do que quem pode ter acesso ao livro. Então, a carga tributária ela é sempre cobrada de quem realmente tem menos poder aquisitivo. Você pode ver, o arroz, a tributação dele é muito maior do que o atum. Então, se o rico quiser comer só atum, ele vai pagar 12% de tributação. O arroz é 25%. Quer dizer, cobra mais tributo do pobre. Eu tenho um colega que é doutor em tributação, a tese dele de doutorado é justamente sobre isso. O pobre é mais tributado do que o rico. Você paga um seguro obrigatório da moto com IPVA R$ 500, né? O cara que tem uma lancha, ele não paga IPVA e nem nada daquela lancha, nem do helicóptero, nem do avião. Então, você paga da tua bis, né? Quer dizer, é para atacar o pobre mesmo, né? É igual eu digo, não é questão política não que eu estou falando, é questão do sistema econômico nosso, do sistema, do modelo que a gente tem, de que para alguém enricar tem que se ferrar, né? Então, essa coisa do acesso, do preço do livro, eu falo isso, pessoal, porque às vezes eu vou viajar e falo, vou levar um livro para a Lívia, né, minha filha, eu quase não consigo comprar. É 50, 60, 70 reais um livro, 80 um livro, livro de 200, livro de 300, né? Não livros. Vocês sabem do que eu estou falando, vocês são acadêmicos, né? São aí da. É terrível, né? Então, beleza. Continuando aqui, porque depois eu vou passar uma missãozinha para vocês na próxima aula. No plano específico da linguagem, subversão dos padrões literários, né, atualmente dominantes, é evidente. Aqui, pessoal, que a gente chega naquele modelo do vídeo que eu postei lá para vocês, entre a tradição e a modernidade. A tradição é aquela poesia tradicional, né, do verso, que vocês sabem. E a nova linguagem, ela não é assim. Ela, para chegar no jovem, para chegar no leitor, vai ter que mudar. Então, eu vou ter que fazer poesia mais fácil, de certo modo, né? Faz-se clara a recusa tanto da literatura classicizante quanto das correntes experimentais de vanguarda, né? Isso aqui é super legal, gente, que ortodoxamente se impuseram de forma controladora e repressiva no nosso panorama literário. Sabe o que a Heloísa está falando aqui? Do concretismo. O concretismo, por mais que ele se ache moderno, ele não é moderno. Por quê? Porque ele não permite outra linguagem, ele é normativo. Então ele diz aqui, ó, a poesia marginal, ela tanto recusou a literatura classicizante, aquela do
lá do Carlos Drummond, né? Quanto Carlos Drummond, Manuel Bandeira, Olavo Bilac, quanto das correntes experimentais de vanguarda. Quais são as correntes experimentais de vanguarda? Concretismo, neoconcretismo, que ortodoxamente se impuseram de forma controladora e repressiva no nosso panorama literário. Vocês lembram que eu trabalhei o texto com vocês, Décio Pignatari? Ele criticava tudo que não era concretismo? Não presta, não tem nada, não presta. Né? Tudo que não fosse concretismo, os caras achavam que era porcaria. Que doideira. E ela fala aqui. Ó, num recuo estratégico, os novos poetas voltam-se agora para o modernismo de 22, tá? Não é o modernismo de 30. Modernismo de 22 é quem? Mário de Andrade, Oswald de Andrade, aqueles caras lá do Manifesto Pau Brasil e tal, cujo desdobramento efetivo ainda não for suficientemente perseguido. Nesse sentido, merece atenção a retomada da contribuição mais rica do modernismo brasileiro, ou seja, a incorporação poética do colonial como fator de inovação e ruptura com o discurso nobre acadêmico. Então, o que essa galera aqui está fazendo? Eles são da contracultura. Se vocês quiserem anotar aí, seria bom, tá? A poesia marginal, ela é da contracultura. O que é a contracultura? A contracultura, ela é contra. Estava vendo aqui um finalzinho aqui. Ela é contra a academia, a universidade também, essa chateza da literatura muito tradicional, tá? Então ela vai trazer o quê? Ó? O poema piada, tá? De efeito satírico, que a gente tem até hoje, né? Que mais? O flash cotidiano e corriqueiro, né? A gente tem o Caio Fernando Abreu, sabe? Poemas que tem assim um pouquinho de flashes da vida, do dia a dia, tá? Sentimentos comuns que traduzem um sentimento do mundo, ou seja, uma poesia que a pessoa narra uma coisa cotidiana, mas que reflete assim na condição mundial, né? Eles valorizavam muito o relato, né? Técnicas cinematográficas, que é muito massa, né? Técnicas de montagem de cena, narrativas e jornalísticas também, claro, né? Expressiva singularização crítica do real. Continuando aqui, agora a poesia se confunde com a vida, né? Então agora a gente tem um momento aqui onde a poesia se confunde com a vida de cada um, o seu dia a dia. Você usa isso aí como matéria da poesia. É simples para fazer poesia. Então, olha a importância da literatura marginal para o futuro da literatura dos anos 70, 80. Tá? Bem, o que mais que eu posso extrair aqui da introdução? Não vou precisar ler toda. Uso de palavras de baixo calão. Tem muito. Né? Como é uma linguagem, tem o palavrão. Tá? Metáforas de grande abstração, junto com agressão verbal e moral. Tá? A aproximação da poesia e da vida, como eu já havia dito para vocês, né, que já foi observado. E o que mais aqui que é bem importante? Ó, aqui é bem legal que o José Guilherme Melchior, ele critica o João Cabral de Melo Neto e o classicismo modernista, né? Dizendo que esses caras eles sufocam a poesia brasileira, porque eles são muito certinhos ali, são muito clássicos, os versos são muito chatos, e o momento não pede isso, o momento pede uma liberdade, né? Aí ele diz, ó, não que a influência de Cabral, Drummond e Murilo, né, não apareça. É claro que aparece, tá? Aparece muito aí na literatura marginal. Gente, o que eu estou fazendo com vocês aqui é ler
Não a teoria, a prática. Eu estou lendo a introdução da Heloísa Buarque de Holanda. Ou seja, vocês estão vendo a literatura pela ótica de quem realmente aí acompanhou o processo, tá? Esse livro foi muito vendido, muito disseminado. E o que mais? Aqui, ó. Aqui ele fala da aparente facilidade de fazer poesia hoje, né? Ela está em 75, ela diz que tem que tomar cuidado, porque senão as pessoas acham que fazer poesia é muito fácil, mas não é, né? E é claro que essa produção marginal, ela tomou proporções. Muitos poetas que vocês vão, e depois vocês vão entender o que eu vou querer de vocês, muitos poetas que estão aqui, eles, eles se tornaram poetas cultuados depois. Ana Cristina César, por exemplo, tá? Poetas que estão nessa coletânea. E ela diz, ó, essa amostra de poemas não foi feita sem arbitrariedade. Ela diz que é muito difícil, né, escolher. Então, ela escolheu só os trabalhos que estavam ao alcance dela. E, infelizmente, a grande maioria desses poetas, eles moram no Rio de Janeiro. Ela diz isso aqui, tá? Ela diz que, na verdade, essa antologia, ela não é um panorama da produção poética atual. Ela diz isso, mas ela diz que é apenas a reunião de alguns trabalhos importantes. Só que tem uma coisa, ela erra nesse parágrafo aqui, porque sem querer, ela foi a única pessoa que conseguiu compilar os poetas daquela época, que eram poetas muito corrediços, assim, você não tinha como pegar. Ela foi a única, tá? E ela diz que, assim, correntes experimentais ela não iria colocar aqui, ou seja, não ia colocar aqui concretismo nem neoconcretismo, não, 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 e nem formalistas demais, poetas que fossem muito formalistas. Ela só colocou nessa coletânea, né, poetas que fossem mais marginais mesmo, tá bom? Basicamente isso. Então, isso aqui é um raio-x, né? Aqui ela assina aqui em 75 e basicamente é um raio-x aqui da produção que nós tivemos até então da poesia marginal. Então, da importância, eu vou postar isso aqui lá no Siga e eu quero dividir com vocês aqui, para a próxima aula, eu vou dar. Então, você pode ver aqui quais são os poetas, tá? A gente tem aqui, ó, por exemplo, ó, o Francisco Alvim, que hoje é cultuado, é muito estudado, tá? Eu tenho os poemas dele, ó, entendeu? Alguns poemas dele. Não lembro quantos poemas que ela colocou, né? Só para a gente poder entender. Vamos só para ler um poema aqui do Francisco Alvim. Ó. Eu toco pratos. À minha esquerda, violas ondulam um areal imenso. À minha direita, ossos de baleia cavucam as cáries do ar. Maestro e pianista desfecham o último ofício. Vai terminar o expediente. Na plateia, um fole arqueja. A dicção modernista, com aquele verso que termina meio que, né, soberano. A imagens visuais, né, baleias que cavucam as cáries do ar, né, visualidade muito grande. O Francisco Alvim é um pouco assim, ele é um pouco visual, né? O ritmo é livre, mas tem uma. Ritmo não, a métrica é livre, mas tem um ritmo, ó. À minha esquerda, violas ondulam, à minha direita, ossos de baleia cavucam. Então, ele trabalha aqui um ritmo, não posso dizer que isso é só rima, é ritmo, né? Maestro e pianista desfecham o último ofício, vai terminar o expediente. Aí ele fala, na plateia, um fole arqueja. Então, há um ritmo aqui colocado, né? Há uma visualidade contemporânea, meio que feita sem conectividade, né, expressiva, né? Tem algumas metáforas aqui da minha esquerda e da minha direita, provavelmente uma menção ali
a politização provável em razão do contexto da publicação. Então, é mais ou menos isso aqui. Quantos poemas que ele separou aqui do Francisco Alvim? Bastante ela colocou, hein? Muito bom, Francisco Alvim, eu gosto bastante. Carlos Saldanha, né? Bem, mas o que eu quero de vocês, não vou me alongar aqui.